Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nagel e esse aqui é o nosso mais novo ponto de encontro, meu canal no YouTube. E para marcar essa estreia, olha o que eu trouxe pra gente, o passo a passo desse meu risco maravilhoso. Não perde tempo não, vem pintar comigo! Nós vamos começar pelo fundo. Para fazer o fundo, quando a gente vai trabalhar numa área assim muito grande, eu costumo utilizar um pouquinho do diluente para poder umedecer e retardar a secagem dessa tinta. Então, nunca misture diluente diretamente no pote da sua tinta. Sempre tenha um pratinho ou qualquer coisa e coloque o diluente nele para você poder utilizar, tá? Porque senão corre risco você colocar direto na tinta e ficar muito diluído. Então aqui, ó, percebam que ele dá uma umedecida no seu tecido, tá? Então você pode vir cobrir toda a área que vai ser o fundo, tá? Siga molhando. Esse pincel que eu tô utilizando aqui é o Pituá, é o famoso Pituá da Tigre, tá? E ele é legal porque a cabeça dele é redondinha, então é muito bom que ele alcança aqui os cantinhos. Acabou o diluente, coloca mais um pouquinho, vai fazendo aos poucos, tá? Eu gosto sempre de falar, é preferível você retocar, colocar mais do que você colocar muito e depois não ter como tirar, tá? Então faça aos poucos, bem relaxado, bem tranquilo, porque aí dá tudo certo, tá bom? Lembrando aqui de pegar os cantinhos, que é importante ficar bem coberto os cantinhos, ó, para o fundo ficar bacana e para não ter aquela impressão de que a peça tá voando, né? Bem nos cantos. Perceba que já dá uma diferença. Aqui, ó, você pega, tá úmido. Aqui onde eu comecei, olha, ainda tá úmido. Tá vendo? Lógico que tudo varia de região para região. Tem região que o tempo é mais úmido e a pintura custa mais a secar e tudo mais, mas mesmo assim, eu ainda peço, ainda aconselho a usar o diluente, tá? Aqui onde eu moro faz muito calor, então tudo seca muito depressa. Aqui é uma região que... aqui a gente não conhece frio. Tem uma época, essa época do ano agora tá mais amena, mas no mais é calor mesmo, aqui é bambu riado. Então assim, você pode fazer mais ou menos colocar o diluente mais ou menos assim, um dedo, dois da figura, porque o resto, né, vai sumir. A gente tem que sempre fazer um movimento de forma que a tinta suma, que acabe em nada, né? Como costuma se dizer por aí. Tem uns cantinhos aqui, olha, igual aqui na asa da xícara. Passa também, tá? Vocês estão vendo aqui que eu fiz o risco de um carbono amarelo. Eu gosto do carbono amarelo porque a tinta cobre bem, tá? Mas nada impede você de usar o azul, o preto, o verde, o vermelho. Tudo é questão de você saber passar e fazer o contorno, tá? Deixar os contornos da sua peça bem bacana. Vou colocar nosso pirim pra lá. Pirim. E aí a primeira cor que eu entro é com a cor base, com a cor mais clara que você quer que seja, que tenha esse fundo. Então a cor mais clara que eu vou usar é o cinza lunar, tá? Gosto de tirar um pouquinho aqui do excesso, porque vocês vão perceber na hora que vocês aplicarem a tinta, ela já vai dando uma espalhada. Olha, com pouca tinta você, ó, cobre bastante. Então, movimento circular, tá? Tô muito feliz que esse é meu primeiro vídeo. Tô feliz que vocês estão aqui
Vendo essa proeza. Vem, pega o restinho aqui no pires. Manda brasa, ó. Na hora que você vai começar, tenta pegar sempre aqui os cantinhos, que é o lugar onde vai ficar realmente mais escuro. E aí depois você pode ir espalhando, dando mais suavidade. Ó. Vai fazendo um movimento circular. E, ó, pra acabar em nada, ó. Pra poder sumir como sono, como se não tivesse nada. Entendeu? Porque se você acabar da mesma forma que você começou aqui, vai ficar emprastado. Vai ficar carregado. E aí, vocês já viram. Pouquinha tinta. Tira o excesso aqui no pires, no seu pratinho de isopor, no seu pratinho de plástico, qualquer lugar, tá? Começa pelos cantos e vem sumindo, tá? Essa cor aqui, gente, é cinza lunar, tá? Uma cor de cinza assim muito legal, tá? Dá pra você misturar. Se você quiser fazer com outro tom, você pode fazer. Se você quiser usar o azul, um azul assim mais clarinho, pode. Fica a seu critério, tá? Vou passar mais um pouquinho aqui debaixo da alça do bule. Esse aqui são pontos, são lugares que vai ficar mais escuro. Então, ó, passou. Bom, terminado aqui com o cinza lunar, a gente vai pegar um pouquinho do magenta. Um pouquinho, tá, gente? É só pra dar um colorido, só pra dar uma vida. Só pra... Não precisa nem lavar o pincel, se não quiser, tá? Pode entrar com ele aqui, ó, nos cantinhos. E vir subindo com ele, tá? Magenta é uma cor muito bonita. E fica bem bacana, tá? No trabalho. Ah, eu não tenho magenta, não sei onde tem magenta, não tem na minha cidade. Você pode usar amora, você pode usar pitaia, apesar de que pitaia é cor nova, né? Aí vocês já viram, tá mais difícil de achar. Eu não tenho. Pode usar a sua criatividade aí, pode fazer com a cor que você tiver, não tem problema, tá, gente? O importante é isso, é a arte. É você estar se divertindo, estar se desestressando, tá? Isso aqui não pode ser virar uma tortura, porque senão deixa de ser arte. Tá te estressando e você vai ser obrigado a jogar fora, né? Com isso aqui dá pra jogar fora, né, gente? As outras coisas tem que ser revisto. Ai, deu uma carregada no magenta, não tem problema. Lava seu pincel aqui, dá uma enxugadinha nele aqui no paninho sujo, pega um pouquinho do cinza lunar e você pode vir dando uma limpada aqui, dando uma suavizada no magenta. Que é uma cor assim que... eu gosto. Acho que fica muito legal. Só uma suavizada. Agora, para ficar bem legal os cantinhos, para poder dar a profundidade realmente que a gente precisa na peça, a gente vai pôr uma isquinha. Quando eu digo isca, com pincel lavado. Quando eu digo isca, é isca mesmo. É um pouquinho, você ainda tira o excesso ainda, porque o preto, ele toma conta. Então, você vem, você retira o excesso e faz aqui o cantinho, olha, tá vendo? Na hora que você põe aqui, você já dá pra ver que ele já toma conta do seu desenho. Não deixe, tá? Você vem girando, tira um pouco do excesso até no pano. Onde é cantinho mesmo, você pode deixar, porque faz sombra para dar profundidade. Agora, não puxa muito, não, porque senão... Olha, vocês viram que eu tirei o excesso e ainda tá muito. Então, o que você faz? Pode lavar seu pincel, porque senão você vai puxar e ele vai tomar conta do seu
do seu desenho. Então, você vem de pincel limpo e dá uma suavidade, né? Porque senão, você já viu, né? Só nos cantinhos. É um pouquinho, gente. Não puxa muito não, porque senão o seu fundo vai ficar preto. Se você não tem preconceito, ótimo. Agora, se você quer uma coisa mais limpa, mais suave, mais clean, então não puxa muito não, porque senão vai ficar feio. Ó, aqui eu já acho que já tá ficando meio coisa, ó. Vem, pega um pouquinho aqui do restinho do pires, um pouquinho, ó. E joga aqui na região de sombra, tá? Não faz a louca e puxa muito não. É só um pouquinho. Esse aqui eu posso colocar mais um pouquinho, ó. Ai, puxei muito. Bom, aí o preto é mais difícil de você cobrir, né? Aí fica meio difícil. Mas aí você espera secar um pouco e ver o que dá pra ser feito também, é uma boa. Tá? Depois a gente pode esperar secar e se quiser que seja só em alguns pontos, só pra dar uma profundidade. Peguei mais um pouquinho, ó. Tá vendo que eu tô tirando o excesso e ele ainda tá tomando conta. É só mesmo para dar um contorno na peça, tá? Pouquinho. E não canse de suavizar, não canse de alisar. Ao contrário da pintura das outras partes, esse aqui é bom você alisar e deixar bem suave, tá bom? Bem, agora eu gosto de fazer primeiro parte da pintura, para depois fazer o chão. O chão, aliás, é o que eu gosto de fazer por último, tá? E não existe essa, você tem que fazer primeiro, faz o fundo. Essa aqui ainda fui boazinha, comecei pelo fundo. Meu costume terminar pelo fundo. Ai, eu confesso que eu tenho muita preguiça de fazer fundo, mas o fundo, gente, né, brincadeiras à parte, o fundo é necessário para poder ressaltar a pintura, tá? Para que a pintura possa ter profundidade e possa dar aquele up, tá? Bom, agora nós vamos passar para a tábua. Essa tábua que a gente vai, né, imitar uma madeira nela aí, tá? Nós vamos passar para ela. Esse pincel aqui é um 51 aparado, tá? E ele é número 8, tá? Nós vamos entrar aqui com a cor ocre ouro, tá bom? Aconselho passar um pouquinho de diluente, tá? Pra poder umedecer também a tábua, porque é uma área grande também, tá bom? Eu gosto de trabalhar com 8, tem gente que gosta de... É aquela regra, lugares maiores, pincéis maiores e tal, pra adiantar, né? Tem certas horas que eu até uso, mas tem hora que eu não uso. Vai muito do que, sei lá, né? Do que tô fazendo na hora. Aqui tô usando o número 8, me atente. É isso que você tem que ver, né? Tudo é uma questão de se te atende, tá? Mais uma vez, percebam que à medida que vai passando, o pano vai ficando mais úmido, né? Com aquele aspecto de molhado, porque realmente molha, né? Molha pra poder espalhar a tinta melhor, né? Aqui não aconselho clareador, tá, gente? Porque o clareador, né, como o próprio nome já fala, vai deixar a sua pintura mais clara, e a nossa intenção é que a madeira seja, né, em si tem uma cor forte, né? Então, por isso que não aconselho o clareador. Mas se você quiser passar, se você não tiver problema com isso, pode passar tranquilamente, tá? Aqui é só porque é uma área, assim, muito grande, e a hora que eu voltar lá, como eu já falei, aqui faz um calorzinho,
apesar do tempo tá mais ameno agora, corre o risco de estar seco, né? Aqui, ó, você pode vir com ele aqui, tá? Passar mesmo. Aproveita bem. Mais um pouquinho aqui do diluente. Ok, né? Bem, agora, como eu falei, nós vamos entrar com a tinta ocre ouro, tá? Você vai passar o ocre ouro em toda a extensão da sua tábua, tá? Ai, vai sumir o risco. Não tem problema não. Depois a gente se acha, né? Porque o carbono é amarelo. Se você não tiver muita experiência, tá? Não se assuste. Passa primeiro aqui na parte de baixo. Seguindo aqui essa linha frontal aqui. Entra com sépia, que é a próxima cor, para não perder o risco, tá? Vamos fazer assim então, porque tem alguns colegas que não têm experiência, né? Então tá começando agora. E o medo de perder o risco é maior que, que tudo, né? Então, não tenham medo. Faz aqui primeiro. Perceba que aqui eu já perdi, né? Teoricamente perdi o risco. Passa aqui na frente. E aí você entra com a cor sépia como primeira sombra, né? Depois vai secar e a gente vai voltar escurecendo essa tábua com um rústico, tá? Então você vem aqui, ó, faça a linha com sépia, tá? E vem puxando esse sépia, tá? O princípio aqui não vai puxar muito, justamente por causa do diluente, né? Que deixa úmido, acaba sumindo, né? Depois você vem e dá uma realçada nessa linha. Ó, você pode vir fazer puxando já, ó. Tá? Que é tipo pra dar aqueles veinhos, né, da madeira, tá? Ó, tinta um ladinho só do pincel, perceba que aqui não tem. Pra garantir, eu ainda passo atrás aqui, ó, ainda costumo pegar um pouco da frente aqui, ó, que é pra ficar limpinho. Aí você vem, deposita a tinta pro lado aonde você quer que essa tinta saia. Você não tá fazendo a linha? Então, você deposita pro lado dessa linha, tá? Ou seja, para cima. Nesse caso aqui. Tudo vai depender pro lado que você quer. Tinta de um ladinho só do pincel, ó, passa no dedo. Gosto de passar o dedo que é pra garantir. Você não quer depositar aqui rente à linha? Então, tinta pra cima, ó. E vem puxando, tá? Isso aqui vai secar. Depois você vai precisar retocar, tá? Isso aí é sem sombras de dúvida, tá? É só pra marcar mesmo, pra você não perder o risco. Se você quiser vir ainda fazer aqui, ó, na borda toda, pode fazer, que você já tá dando os retoques, né? Aqui não precisa puxar na parte de baixo, tá? Só passando mesmo com o pincel. Tinta um lado só do pincel, tá? Agora nós estamos fazendo pra baixo. Você quer passar aqui? Então a tinta virada pra baixo, ó. E vem puxando. Mão firme. Puxou. Aqui, ó, do ladinho. Tá? Viu? Forma
O carbono amarelo rapidinho some. E ele é bom demais. Aqui depois tem que dar uma retocada. Tá? Pode lavar seu pincel, tá? E aí agora vamos fazer o ocre ouro aqui em cima, tá? Vem aqui colocando mesmo nos cantinhos. Cuidado aqui com o contorno da xícara. Não economize tinta, tá, gente? Preencha bem a trama do seu tecido. Ah, mas minha pintura não fica assim, porque tá economizando tinta, põe etiquinha, acha que vai ficar bom. E não vai, tá? Então preenche bem, não economize tinta. A tinta rende bem, espalha bem, tá? Então não precisa ter medo. Não precisa economizar tinta, tá? Principalmente os cantos, para depois, a hora que você tira da tábua, na hora que você levanta a pintura assim, tá aquele contorno assim, sem tinta direitinho. Então, principalmente os cantos, bem rente a linha, tá? O pincel é chato, não é à toa. Ele não é chato porque ele é chato. Ele é chato porque ele é feito para fazer os cantos mesmo, ó. Chegou no cantinho, vira o pincel, tá? Ó. Acompanha o canto. Ele não é chato porque ele é chato, enjoado, não. Ele é chato para ser anatômico mesmo, para adaptar a sua mão, para adaptar a pintura. Então, o pincel, ele se adapta bem aos cantos, tá, gente? Aos contornos e tudo mais, tá? Então, fique atento a isso aí. Não adianta nada chegar aqui nessa beirada e eu vim com ele assim. Eu quero pegar o contorninho, faço assim com ele, ó. Passo rente ao risco, tá? Uma coisa aqui, ó. Pronto. Não pegou embaixo, não pegou do lado, pegou onde eu realmente queria, tá? Lembrando sempre de preencher bem a trama. Tá? Lava seu pincel e vem fazendo a sombra. Tinta um lado só do pincel, tá? E aí vamos começar sombreando as canecas aqui, ó. Esse joguinho, ele é um charme, viu, gente? Ele é muito lindinho. Um jeitinho de interior mesmo. Igual onde a gente mora. Só que esse não comprei por aqui, não. Comprei em Vitória. Engraçado, né? Tinta um lado só do pincel, tá? Ó, ainda passo a mão pra garantir que esteja bem limpinho. E aí, onde você quer colocar a sombra? É aqui pertinho da alça. Então, você vem, ó. E coloca. Pode dar uma puxada aqui, que aqui vai ficar bem escurinho mesmo. Que é um cantinho. Coloca, dá-lhe mais tinta, ó. Aqui já tô espalhando mais, ó. Pode mexer bem essa mão, mexer bem, rebolar bem esse pincel, que é pra sumir. Ó, aqui é um cantinho mesmo. Então você pode vir dar uma leve esfumaçada. Aqui, ó. Eu aproveito até o que fica na palma da minha mão. Ó, um lado só do pincel. E vem virado para o que você quer sombrear. Você não quer sombrear aqui a estrutura e a caneca? Então você vira a tinta pro lado deles. E mexe essa mão. Tem esse negócio de delicadeza aqui não, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, ai, quem pinta em tecido é tão delicado, né? Não. Tá? Não é. Ó, vem com a tinta, ó. Você não quer sombrear a estrutura não está fazendo uma sombra sobre a tábua. Então, vem com a tinta pro lado da estrutura. Vem sombreando. Isso aqui, lembrando que isso aqui ainda vai secar. Você pode vir retocar, tá? Porque a nossa tábua ainda tá bem clarinha, né? Vai secar, vai ficar bem clarinho. Aí você pega
e retoca, tá? No caso aqui, eu vou retocar, conselho não, né? Vou retocar com rústico, tá? Depois que isso aqui tiver seco, a gente vai vir, depois eu posso até mostrar um pouquinho como é que pode ficar, tá? Depois que secar. Bom, todas essas áreas aqui são região de sombra, ó. Você quer sombrear essa parte? Põe a tinta voltada para ela, tá? Esfumaça. Você pode usar um pincel menor, tá? Porque a área é pequena, tá? Tô usando um maiorzinho aqui porque quem já tem costume, né? Uso maior, tá? Mas depois eu vou pegar e fazer das áreas pequenas, ó. Mais sombra aqui, ó. Tudo isso aqui tá projetando uma sombra sobre a nossa tábua. Então, tem que entrar sombra para realçar, para dar realidade, para dar profundidade ao nosso desenho, tá? Ó, a sombra aqui é da alça agora, ó, e da própria caneca, ó. Tá vendo? Fez um D? Ok. Você pode vir dar uma puxadinha. É uma área de sombra realmente, né? Aqui também vai entrar uma sombrinha, tá? E esses outros fazer com um pincel menor. Vou terminar a parte do pincel maior, depois eu venho com o pincel menor e faço. Ó. Pode pôr um pouquinho aqui na beiradinha da tábua também. Isso tudo é área de sombra, ó. E vem mexendo esse pincel para não ficar marcado, para não ficar dividido com aquela linha feia, tá? Ó. Ah, eu quero sombrear o bule. Vira a tinta pro lado do bule, ó. E vem mexendo esse pincel, misturando, tá? Pra sumir essa tinta, porque se ficar marcado, fica feio, tá? Eu gosto de falar que são diferentes técnicas pra gente fazer a mesma coisa, porque às vezes o seu jeito não é o mesmo do meu. Mas existe o feio e existe o bonito também, tá? Então, presta atenção aí também, ajuda. Ó, sombreando o bule, ó. Vem, vem mexendo, vem sombreando, vem destacando. Ótimo. Agora não tem as laterais aqui da nossa pedra, da nossa tábua. Já tô falando até que é pedra. Já tô ficando doida já. Tinta um lado só do pincel. Vamos fazer essa lateral, ó, ó, ó. Passado aqui o ocre ouro e o sépia, agora nós vamos intensificar com o rústico, que é para dar mais aquele fechadinho, né? Aquela escurecida na tábua, tá? Então, todo lugar onde você colocou o sépia, você vem com o rústico. Lembrando que tinta de um ladinho só do pincel, ainda passo dele aqui, ó, para garantir que esteja. E onde você quer sombrear? É por baixo aqui da xícara? Então, é virado para esse lado que você vai depositar a sua tinta, tá? Ó. Pode colocar um pouquinho aqui na lateral, ó. E sem medo, vim misturando essa tinta, tá? Vai dar mais aquele jeitinho de tábua, realmente, tá? Eu gosto muito dessa cor, o rústico, que combina com muita coisa. Ele e o sépia, né? O sépia eu também adoro. Mas aqui eu ainda pego o restinho do dedo ainda, tá, gente? Pra economizar. Tinta barata, não. Você vem aqui, ó, no cantinho. Se você não tiver muita experiência, pega um pincelzinho menor, tá? Ó, fazendo o canto, ó. Ah, eu não tenho muita paciência pra fazer. Ah, então, sinto muito. Você tá no lugar errado. Tem que ter paciência de vir, depois vir, dar uma intensificada. Porque contribui pro seu trabalho. O seu trabalho fica mais bonito, fica uma coisa mais bem feita. Como tudo nessa vida, você tem que fazer com amor, tá? Mais um pouquinho, ó, de novo. Os dedinhos sujos. Tinta um ladinho só do pincel, tá? Eu passo o dedo para dar uma garantida. Quer sombrear aqui ao redor do suporte, né? Desse suporte aqui do coador.
Então, tinta pro lado aonde você quer sombrear, ó. Onde você quer fazer a sombra, você vem com a tinta. Mais uma vez, estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá? Me ajudando aqui nessa empreitada. Porque é isso que eu mais quero, é passar o meu conhecimento, é deixar vocês assim, por dentro de tudo e ajudar mais pessoas, tá, gente? Já acabou o tempo em que a gente tinha que saber e guardar pra gente. A gente tem que compartilhar, tá? Nunca esqueçam disso. Se você sabe fazer alguma coisa, compartilha, tá? Esse tipo de egoísmo de ficar guardando as coisas só pra si, já passou. Os tempos são outros agora, tá? Então, vamos lá. Quer fazer a sombra do bule? Vem com tinta um lado só do pincel, tá? Passo a mão ainda pra garantir. A tinta vai ser voltada pro objeto que você quer sombrear. Ó. Vem passando. E vem esfumando, tá? Misturando, rebolando mesmo esse pincel, sem medo. A cerda do pincel, ela é para isso mesmo, para você esfregar, para você misturar mesmo. É para isso que serve a cerda do pincel. Ela é um pouco rústica, assim, um pouco dura, mas depois que você põe a tinta, ela fica maleável, ó. Você não precisa ter medo de bolear esse pincel, de misturar essa tinta, tá? Vamos fazer aqui um pouquinho também nas laterais, que é pra ficar com carinha de madeira mesmo, ó. Ó, ele pode puxar, tá? Não tenha medo, não economize tinta, e você só desenvolve técnica de pintura pintando, tá? A gente não pode ter medo de pintar. Para desenvolver tem que pintar, não adianta. Vocês estão vendo aqui, aqui tem uns cantinhos que depois só pegar um pincel menor, tá? E fazer. Vocês estão vendo aqui que a ponta, ela ficou bem clara, né? Ó. Porque no caso da tábua, você vai entrar com o rústico agora aqui, ó. Pra baixo aqui, pra fazer os veios da madeira, tá? Porque aqui em cima realmente é uma área iluminada, porque aqui você vai entrar com a sombra. Quer ver? Pincel, um ladinho só de tinta, tá? E aí você vem passando. Ai, não tem essa coordenação. Tem sim. Sabe por que que tem? Porque é pra você fazer um traçado que ele tem que sair firme. A sua mão tem que estar firme. Então, assim, às vezes a pessoa fica assim, ai, não tem essa delicadeza para pintar. Não, isso não existe. Quem pinta não é delicado, não. É a mão firme, ó, que faz o traço. Não tem outra conversa. Ai, a gente tem que ter sensibilidade. Como é que funciona essa sensibilidade? De observar a cor, de tentar fazer o mais real possível, de brincar com mistura de cores e tudo mais. Isso tudo implica em ser sensível, em ter sensibilidade. Agora, ser delicado já é outra história, que não cabe muita delicadeza não, porque você tem que esfumar mesmo, né? Esfumaçar. Cantinho aqui, ó. Bem escurinho. Com um pouquinho na mão aqui pra economizar, gente. Nem pense. Aqui, se você não quiser nem puxar, você só, tipo, como se estivesse contornando. Mas não faz contorno com um pincelzinho fininho, não. É uma coisa mais rústica, tá? A madeira é rústica, né? Então, você vem com um pincel mais grossinho mesmo, faz o contorno, que contribui muito no resultado final. De pé, porque a direção da madeira é essa, tá? Ah, se eu fizer assim, vai ficar certo? Vai. Só que aí aqui em cima você precisa fazer assim,
tá? É tudo conforme o risco, tudo conforme a direção do movimento do risco, tá? Posso escurecer mais esse cantinho. Beleza. Aqui, agora, mão suja. Você vem, você lava seu pincel e você pode começar a dar um pouquinho de luz aqui nessa tábua com o palha, tá? E um pouquinho de palha. Nossa, meu palha tá pouquinho mesmo. Um pouquinho de palha. Tá? Eu ponho aqui, gente, no pirinho, no pires, qualquer coisa, porque eu sou muito desastrada, tá? Isso aí eu não nego, não. Pra me sujar esse pano todo, eu não mudo não mudo de roupa, né? É uma expressão que tem aqui. Não mudo de roupa. Então, você vem com esse palha, como se você fosse sombrear. Só que tinta um lado só do pincel. Você não vai estar sombreando, você vai estar iluminando. Então, a técnica, o jeito é o mesmo. Tinta um lado só do pincel. E aí, você vem aqui, ó, em paralelo aqui, ó. Se aqui você entrou com a sombra, né, pra fazer aqui a parede aqui da tábua, aqui, em paralelo aqui, você entra com a luz, né? Pra dar mais ângulo nessa tábua, né? Acho que é ângulo mesmo que fala, nem sei. Mas, enfim. Quem souber aí pode falar. Mas eu acho que é isso mesmo, para dar mais ângulo, para poder dar mais carinha de tábua aqui. Ai, mas foi tão pouco. Eu gosto de pouca luz, viu, gente? Eu, sinceramente, nas minhas pinturas, a luz ela é pouquinha, porque eu acho que quando entra demais, fica muito. E aí a gente não dá conta depois de tirar e fica que tem emprastado. Eu não gosto muito. Então, minha sombra, ela é na medida aqui. Minha luz, né, desculpa. A minha luz, ela é na medida. E gosto muito de luz seca também. Acho que luz seca faz milagres. Tá? Então tá. Essa aqui é a nossa tábua. Vocês viram aqui que eu deixei uns veinhos aqui, mas tudo é marquinha de pincel, tá? Procuro sempre deixar essas ranhuras, que ajuda, dá uma sensação assim mais próxima do real. A gente pode vir com rústico e fazer alguns veinhos aqui, alguns risquinhos, tá? Pra poder ficar mais parecido com o real, tá? Bom, depois disso, nós agora vamos pintar essa primeira canequinha aqui, ó, tá? Linda. Esse joguinho, gente, já falei com vocês, ele é muito lindo. É de canequinha esmaltada. Uma gracinha. A cor de base da nossa caneca é o vermelho fogo, tá? Vermelho fogo. Deixa eu tampar aqui as tintas, né? Senão vocês já viram. E a canequinha, ela tem uma bordinha, uma borda preta. Vocês vão ver, reparar no risco aí que ela tem uma bordinha, até na alcinha dela tem borda. Aqui. Então, é preto mesmo, não tem mais nada não, tá? Bom, vamos entrar aqui então com o nosso vermelho fogo, tá? Não passo diluente, nem clareador, nem nada, porque por se tratar de cores escuras, eu gosto da cor bem escura. Realmente, se você passar o diluente ou o clareador, como eu já falei, ela vai dar uma desbotada, ela vai ficar mais clarinha, tá? Ah, eu não gostei do vermelho, eu quero fazer azul. Pode fazer, o risco é seu. Estamos num país livre. Pode fazer. Ah, não tenho fogo, quero fazer com tomate. Faça. Só não deixe de fazer por achar que por você não ter todos os materiais que eu vou citar aqui ou qualquer coisa, ah, não vou fazer. Não, não faça isso. Faça com o que você tem, comece com o que você tem, tá? Depois as coisas vêm por acréscimo. Eu custei entender isso.
Sempre ficava, ai, meu Deus, fulano usa tal tinta, fulano usa tal pincel. Ah, meu Jesus, eu não tenho, aqui não vende, eu não tenho dinheiro. Não, não faça isso com você mesmo. Comece com o que você tem, tá? Ó, aqui é a alça. Ah, não tenho muita prática. Pincel pequeno, viu, gente? Troque esse pincel, esse raio desse pincel. Bem rente aqui, bem rente o risco, tá? Agora nós vamos passar o preto. Agora eu vou trocar o pincel. Tá? Vou pegar um mais fininho. Esse aqui é o número 0, tá? Pra fazer a bordinha. 151 a referência. Número 0. Então você vem e faz a borda. Posso fazer a borda depois? Pode. Posso pintar a borda primeiro? Pode. Tudo vai depender do seu grau aí de aprendizado. Tem gente que se fizer primeiro, a caneca fica preta e não fica vermelha. Nada contra preto, viu, gente? Se não tem preconceito, pode fazer, fica à vontade. Tem gente que se fizer depois, pinta também onde tá vermelho. Igual aqui, ó, no meu caso. Não tem problema, essa borda aqui ficou bem cheiuda. A de lá ficou mais gordo que a de cá, não tem problema. Vem puxando aqui, ó. Fazendo ela mais gordinha do lado de cá também. Pra tudo tem jeito. Só pra morte que não, né, gente? Vamos combinar. Quando eu falei que ela tinha uma borda até aqui na alça, é isso aqui, ó. Até que ela tem uma bordinha. Você pode avançar um pouquinho em cima do rosto, aqui não tem problema não, tá? Bem passando, bem na pontinha. Vendo? Essa aqui, ó, não completei aqui porque a borda dessa aqui entra um pouquinho aqui na alça dessa, tá? Então agora a gente aproveita que passou o preto, que ele tá fresquinho, e usa ele um pouquinho à esquerda dele. Na hora que você for sombrear, acabar dando uma misturada, mas dá um efeito bacana, tá? Eu vou diminuir um pouquinho, não, vou continuar com o mesmo pincel, que é o número 8. Eu gosto de trabalhar com ele. Eu venho com um cadiquinho de púrpura. Nesse caso aqui, o púrpura ele vai entrar e você quase não vai notar a diferença. Mas ele faz diferença no resultado final. Então, aqui ó, nós vamos pegar aqui no cantinho, tinta no lado só do pincel, tá? Ó. E vem aqui nesse cantinho, vamos começar a sombrear. Assim, para dar uma arredondada aqui na nossa xícara, nossa caneca, né? Esmaltada. Ó, tinta no lado só do pincel. Opa, acontece, tá, gente? Passei a tinta, o dedo da tinta, do lado da tinta. Vamos de novo, vou até lavar o pincel pra poder ficar direitinho, pra dar pra ver, né? Tinta no lado só do pincel, ó, tirei o excesso, ó, tá vendo que o outro lado tá limpinho? Você ainda passa o dedo pra garantir, as inseguras como eu, passa o dedo pra garantir. Vamos passar um pouquinho aqui embaixo, pra dar um efeito bem bacaninha. Ó, vai ficar bem legal, tá? Peguei o restinho aqui, ó. Depois quem coar um café nessa xícara aí, pode mandar pra mim, tá? Na minha eu não faço não tenho coragem, não. Elas são tão lindos, uso mais pra decorar. Agora você vem com um pouquinho aqui, ó, porque essa borda,
Essa borda preta, ela é aquela borda que faz assim, sabe? Ela dá uma dobrada assim na beiradinha. Pois é. Então, ela merece uma sombrinha, muito delicadamente. Depois nós vamos dar uma intensificada, mas ela merece uma sombrinha. Você vê que quase não faz diferença esse púrpura aqui. Agora, depois vai ficar bem legal. E aqui por dentro também. Se você tivesse com a caneca real, a hora que você olha assim, a parte de baixo é mais escura, né? Então tinta um lado só do pincel e entra aqui, ó. Como se fosse o fundo aqui da caneca, começando a entrar pro fundo, né? Ó. Beleza. Agora, vou dar uma intensificada nessa sombra com a cor Terra Queimada, que eu amo, porque ela é um marrom assim. Ó, Jesus, aí eu pego na cor errada. Que ela é um marrom assim, avermelhado, então fica bem bacana mesmo, tá? Tinta um lado só do pincel. Eita, essa foi uma pataca, hein? Ó, tinta um lado só do pincel. Vamos aqui, ó, voltando onde passei o púrpura. Você entra com ela aqui dando uma esfumaçada, tá? Passa embaixo, ó. Cuidado com ela, porque ela toma conta do negócio mesmo. Ela chegando, ela não quer saber. Então, ó, onde você passou o púrpura, você vem e entra com ela, tá? Aqui, ó. Deixando só a frente da canequinha iluminada aqui, mas com muito amor, né? Pega aqui um pouquinho. Vamos passar por baixo que tá dobra, ó. Ah, eu tampei o meio. Socorro. Cobri a luz. Não tem problema. Lave seu pincel. Enxuga ele, tá? E você vem com um pouquinho do fogo, que é a primeira tinta, né? A tinta base. E pega aqui, ó, onde você quer iluminar, ó. Que aí você vai dando uma afastada aqui no rústico, ó, no terra queimada e no púrpura, tá? Pra não ficar assim muito emprastado, tá? Tcharam! Agora você vem com terra queimada também, poder dar uma intensificada por dentro, né? A alça ainda não mexi nela não, mas vou mexer. Vem, ó. Pega até do dedinho, tá, gente? Oh. Ah, ficou muito forte. Vamos lavar, vamos tirar um pouquinho. Nesses casos assim, ainda dá pra tirar, né? Ó. Bota um pouquinho do vermelho fogo e dá uma empurrada nessa cor, nesse terra queimada, tá vendo? Ó. Na alcinha, nós vamos passar só o terra queimada nos cantinhos, porque igual eu falei, ela também é dobrada assim, ela dá uma dobra assim, ó. Não. Na alça. E aí, você vem com um pouquinho aqui do terra queimada, só pra dar uma sombra, tá? Se você achar que foi muito, você pega um pouquinho do vermelho fogo. Mas pode deixar ela bem mais escurinha assim, não tem problema não, tá? Fechou? Vamos fazer a outra? Vamos? Que é rapidinho, né? Vermelho fogo. Mais importante, gente, é pintar. Não, presta atenção aqui na pessoa, né? Agora você se vira com esse monte aí. Isso acontece, gente. Fio o pincel de mau jeito, né? Acontece muito. Você fia o pincel de mau jeito dentro do pote. Pega no pote direto ainda, né? Piorou, né? Ah, ô Nathalie, eu posso passar direto, pintar tudo, depois eu faço a borda? Olha, é meio arriscado, tá? Meio arriscado, porque você pode perder o risco aí. É uma borda, uma coisa mais fina, né?
Então, não aconselho, não. Respeite os limites do seu risco, tá? Isso é válido para qualquer desenho. Respeite o limite dos seus riscos, porque senão você perde. Depois você não conseguir desenhar com a mão livre, o que você arruma? Você chora? Não dá, né? Então, ó, deixa o espacinho. Mesmo que ele não fique 100%, mas ele te orienta aqui, ó, onde você deve passar o pincel, ó. Que aí depois, se ficar muito estranho, você entra com a outra cor de novo e acaba de consertar o resto, né? No caso aqui, olha, você tem que respeitar o limite do seu risco. Por isso que sempre falo com as meninas que vêm fazer oficina comigo, né, e tal. Procure sempre bons riscos. Na hora, e o passar o risco do carbono para o pano é importante. Você tem que ficar de olho nos detalhes, porque é os detalhes que vão enriquecer o seu trabalho. Que vão... Oh, gente, eu vou trocar esse pincel. Ele tá me fazendo raiva já. A ponta dele tá muito mole. Tem um outro aqui que tá gastinho aqui, ó. Mas eu gosto dele, tá? Ele me atende, ó. Aqui, ó. Me atende que é uma beleza. Então, igual a gente tava falando, respeite, né, o limite dos seus riscos. Tenha bons riscos. Na hora de passar, procure passar com o máximo de detalhes que você conseguir, tá? Isso enriquece seu trabalho, tá bom? Então vem fazendo essa bordinha, que agora nós vamos dar um efeitozinho diferente na alça, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Deixa eu colocar mais tinta aqui, mais vermelho fogo, pra fazer bem os contorninhos, né? Os cantinhos. Que aí eu não preciso pôr no pega do pote. Vem com o mesmo pincelzinho. Gostei que tá mais gasto. Esse aqui é o 0 ainda, tá, gente? 151, tá? Ó, cantinho. Gostei que ele pega bem. Ô, gente, vocês perdoem se aparecer algum barulho aí, tá? Porque a gente até tenta, né? Mas a gente não consegue lugar de 100% silêncio. Quando mora mais gente ainda no mesmo lugar, nosso Deus. É difícil demais. Mas perdoem aí. Eu acredito que o vídeo vai ficar bom. De qualquer forma. Ó, você vê que aqui, ó, eu já tô colocando e já tá dando uma sombrinha aqui com vermelho, com preto. Ótimo. Ótimo. Não vai precisar de você sofrer pra sombrear. Porque já tá sombreado. Sem sofrimento. Depois a gente pode dar até uma iluminada. Mas ó, tá vendo como é que o preto é muito chato pra você cobrir ele? O preto, aliás, não dá nem cobertura de nada. Ele é chato demais, tá? Aqui, ó. Se misturar demais, ele sobressai demais. Mas isso aqui é bom que já tá sombreado. Tá? Depois a gente ajeita direitinho. Tem um cantinho ali que ainda vou pôr um pretinho nele. Um esquinho, mas que faz diferença. Ó, viu? Tem um galo também, viu, gente, aqui no terreiro, vocês não... Para, e são tantas coisas. Agora eu venho com púrpura. Tá? Aqui, ó, mesmo processo para sombrear que eu usei do lado de lá, para dar um movimento. Agora vamos com púrpura para sombrear. Dá o mesmo efeito lá da outra caneca, né? Aqui, ó, passa por baixo. Então, tá ficando bem legal, tá?
vez me desculpem aí pelo barulho. E fazendo um movimento de caneca aqui, um movimento do cilindro, né, do corpinho da caneca. Tinta um ladinho só do pincel, tá? E ó, vamos sombrear aqui por baixo da borda, que é uma borda dobrada. Tá? E por dentro também, aproveitando o restinho do dedo, por dentro também, ó, que é o fundo que a gente, quando você olhar pra caneca assim, você não tá vendo, né? Então, merece uma sombrinha aqui, com muito amor e carinho, tá? Eu gosto bem de lavar pincel direto, tá? Sou uma pessoa que eu não tenho preconceito com isso, não. Agora, vamos aqui dar uma intensificada com terra queimada, tá? Tinta um ladinho só do pincel, pouquinho. Da outra vez eu peguei uma pataca, mas agora eu peguei pouquinho. Ó, no mesmo lugar onde você colocou o púrpura, você vem e sombreia, tá? O pessoal tá com a obra, que negócio de uma bomba aqui. Só Deus. E aí, você vem aqui, ó, no mesmo lugarzinho do púrpura. Uma sombrinha vindo de lá pra cá, né? Aqui embaixo da borda também merece. Como é que você vai diferenciar essa borda? Depois você passa uma luz seca nela. Um branquinho assim, bem seco. Ai, passei demais. Peraí que nós vamos voltar ela. Mas vamos fazer aqui de dentro primeiro. Aqui a nossa caneca de café. Linda. Esse risco, você pode fazer o coador comum, como se não tivesse usado. Você pode fazer o coador, ó, pincelzinho limpo, tinta, vermelho fogo aqui pra poder dar uma afastada aqui, ó. Você pode fazer como se não estivesse pingando. Eu procurei de todo jeito na internet que ensinasse a fazer o coador pingando café. Não achei, não. Então, o que eu vou passar pra vocês pra gente fazer o coador, gente, é teste meu, tá? Se você souber fazer melhor ou souber uma outra mistura, pode ficar à vontade, tá? Mas não chegamos no coador ainda não. Ainda estamos na caneca, eu já tô falando de coador. Por que que eu falo que eu procurei e não achei? Porque eu gosto sempre de ver, gente, saber, não ocupa espaço. Você pode ver o vídeo de outras pessoas. Nossa, é muito importante. São técnicas que você tem que aprender, né, pra melhorar seu trabalho. Então eu gosto de ver. Vou gravar um vídeo desse aqui, eu não venho só com, né, assim, pá, gravei. Não, eu dou uma pesquisada, eu vejo outros vídeos, né? Principalmente pra poder mostrar como faz, como eu faço, né? E aí, vocês já viram, né? Bom, então aqui tá as nossas duas canequinhas lindas, maravilhosas. Agora nós vamos pintar aqui, ó, o nosso bule maravilhoso, tá? Aqui no bule, te aconselho a colocar um pouquinho de água só na tinta, para dar uma umedecida. Ó, eu sou chique, eu tenho borrifador, tá? E dá uma misturada. E ele é cheirosinho, tá? Um pouquinho de água, só para ela dar uma diluída, só para ficar legal. Para umedecer, porque a área aqui ela é um pouco grandinha, né? Então, a gente vai entrar com esse vermelho aqui. Se ele ficar muito, você pode umedecer a área também, tá, gente? Ó, pode vir umedecer a área também, sem problema, tá? Ó, a gente espalha rapidinho. Ou coloca um pouquinho de água na tinta, tá? Não é pra ralear ela, amolecer, ficar aqui tem molengo, não. É um pouquinho. Umedece a área também. É só pra tinta não secar muito depressa, tá? Da mesma forma o fundo, aquela hora eu falei que usa um pouco diluente, mas você pode umedecer ele também, tá? Para não secar muito depressa.
Entrando aqui com a base do nosso vermelho fogo. Tá. Pintando, preenchendo bem a trama, tá? Não deixa a trama ficar sem preencher, porque senão depois, a hora que você tirar da tábua, você vai ver a diferença, tá? E aí você vai ficar com raiva, porque não vai ficar muito, o contorno não vai ficar legal, o corpo também não, e aí, né, a pessoa fica com raiva. Por que minha pintura tá assim, tá assada? Não preenche a trama direito. Tá opaca, tá sem graça. Porque não preenche a trama. É um dos motivos, né? Bem, ô Senhor, glória a Deus, acabar com a obra. Sumiu o homem que tava batendo. Ó, corta só nessa partezinha aqui. Ó, depois aqui nas nossas xícaras, esqueci de falar, a gente vai iluminar também, tá? A gente já está meio negrinhos assim. Você vê que ficou bem negrinho assim, mas a gente vai iluminar também pra poder ficar mais bacana, tá? Esperando dar uma secada. Vamos vir com púrpura. Lavo o pincel. Vocês me perdoem, viu, gente? Esse é meu primeiro vídeo. Tô muito feliz, muito empolgada. Mas nunca tinha feito nada parecido não, tá? Então vocês me ajudem aí, falando que pode melhorar, que pode ser feito, o que eu posso falar ou deixar de falar, porque eu gosto de falar mesmo. Eu falo demais e isso aí não tem conversa. Mas, né, de repente, pegar coisas assim, mas falar coisas mais relevantes, né, ajuda. Fica falando abobrinha, se eu tô falando muita abobrinha, pode me dar um toque lá, ó. Tá? Críticas construtivas, que acompanhadas de sugestões, são sempre bem-vindas, tá? Você vai criticar, dá uma sugestão do que a pessoa pode fazer melhor. Eu já tô recebendo um toque aqui que eu tô falando demais. Mas é verdade. Ó, essa sombra aqui, depois a gente bate mais papo sobre críticas. Essa sombra aqui, tô fazendo ao redor do bule, tá? Lembrando aqui que eu tô usando púrpura pra dar uma sombreada, tá? Aqui, ó, pode colocar um pouquinho mais nesse canto, tá? Porque é como se a luz estivesse vindo nessa direção, tá? Não me façam perguntas muito complexas sobre luz e sombra, não, porque eu não tô na complexidade ainda não. Eu sei o que dá pra me pintar, tá? Busco muito aprender a aprofundar, mas, né, enfim. O que perguntem, o que eu souber responder, vou responder. O que eu não souber, não vou responder, não. Então, aqui, ó, aqui nesse pezinho aqui, ó, também, tá? Você pode dar uma aumentada na sombra, tá? Aqui eu já vou precisar mais iluminado, ó, nessa região, porque aqui eu vou entrar com a sombra aqui do lado oposto, tá? Então, vou passar de novo o vermelho fogo aqui no bico, né, do nosso bule, da nossa jarra, da nossa... Enfim, né, respeitando o risco, muito cuidado. Ó, esse aqui é o bico do bule, né. Ah, perdi o risco. Só você dar uma reparada que aqui, ó, esse risco vai passar direto aqui, ó. Tem certas coisas que dá pra gente poder sacar também na hora, né? Não precisa ficar assim muito desesperado, né? Ó, vou vir com púrpura aqui, meu pincelzinho parado. Ó, fazer pra lá, ó, lado oposto, porque esse bico tá mais escondido, né? Aqui, ó, dá uma sombra. Uma sombrinha, já deu pra dar uma diferençazinha, não já? Ah, pois é. Então agora nós vamos dar uma intensificada nessa sombra. Dessa vez eu resolvi vou fazer a sombra toda primeiro, antes do
Antes da... Ô, Jesus, esqueci o nome, gente. Antes aqui da borda. Oxi. Então, vamos lá, ó. Vamos dar uma intensificada bacana aqui agora, que vai ficar bonita demais, tá? Voltando a falar sobre dúvidas, críticas e sugestões, pode colocar aí que dentro do meu possível, da minha disponibilidade, do meu conhecimento, eu vou te responder. Tá? Tô dando intensificada aqui com terra queimada. Um ladinho só do pincel aqui, ó. Vamos fazer esse cantinho aqui bem sombreado, tá? Ó, gente, ó. Esse risco vai estar disponível para vocês lá na minha página no Facebook, tá? É um risco meu, tá novinho, tá zero bala, tá? Por enquanto não vendo projetos não, tá, gente? Isso aqui é algo que tá para nascer, vamos ver, eu ainda não tô muito certa disso não. Então assim, todos que eu pintar, que foi inédito, eu disponibilizo para vocês. Se não for, disponibilizo também, dou os créditos, com certeza, a artesã, a dona do projeto, né, gente? Mesma coisa vale para vocês, viu? Todo risco que pegar, dá o crédito à artesã. É importante. Muitas delas vivem de vender esses projetos, tá? Ah lá, tá vendo? Já deu uma ênfase. Tinha uma coisa que falar uma ênfase. Já deu uma ênfase ali no bico. Aqui, ó. É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Deu pra ver aí mais ou menos a sombra? Vamos dar uma voltada nela aqui, assim. Ah, vou disponibilizar no meu Instagram também, tá? Acompanha lá minhas pinturas, as minhas artes, né? Meus devaneios. Acompanha lá que é sucesso, tá, gente? Curte lá minha página. Se você gostar desse vídeo, clica no joinha aí, dá o seu joinha, tá? Se não gostar também, clica no outro lá que não gostou, mas me diga nos comentários o porquê que você não gostou, tá? Me dá aí uma sugestão, faça a crítica com amor. O mundo já tá cheio de gente que julga, tá? Não façam isso. Critique, mas critique com amor, com sabedoria, tá? Um pouquinho aqui, ó, do terra queimada aqui na nossa borda, que é bem rente, tá? Só para dar ênfase na nossa borda e não roubar a luz aqui, que eu preciso, esse pedacinho que eu preciso de luz, ó, por causa do bico do bule, tá vendo, ó? Então, se você colocou luz, deixou ou colocou luz aqui, ó, nesse trechinho, aqui é o oposto, é a sombra que vai somar aqui e vai deixar esse efeito bacana de você perceber o bico do bule, tá? Vamos colocar mais um pouquinho, lembrando que tô usando terra queimada, tá? Um pouquinho aqui, ó, nessa beirada, ó, que é da borda, tá? Eu tô usando terra queimada, tá, gente? Essa cor maravilhosa. Ok, depois a gente vai intensificar e tal. Vamos fazer um pouquinho dessa beirada. Não, não é esse pincel aqui, não. Eu nem sei porque que esse pincel tá dando sopa aqui. É esse aqui, é o 0, tá, gente? 151. Tá parado, tá? Vem aqui, vamos fazer uma bordinha aqui bem bonita, tá? Bem bonita, bem bacana. Ó, usando preto. Passa a volta, com calma, com paciência. Não precisa correr. O mundo não vai acabar. Não que a gente saiba, né? Então, pode vir com calma. Firmeza nessa mão. Cotovelo apoiado, tá? E vamos que vamos, tá? Procura estar calmo e tal. Se começar a te estressar, você larga isso pra lá. Vai fazer outra coisa, depois você volta. Tá?
Esse pano aqui é de pano de prato. Muito bom, por sinal. Esse pedacinho vermelho pra cima ali, mas pode ficar tranquilo, depois vai tampar. Ó, uma diquinha aqui, ó. Depois que você chegou nessa beirada, como diz outra, atrás aqui, você não vai ver a borda, né? A borda vai pra trás aqui, ó. Então, você vem com um pincel bem fininho, né? Bem filetinho. Esse aqui é o 2 zeros da 308, 2 zeros. E aqui, ó, pra terminar aqui, ó, tá? Esquinando ele aqui, ó, lá, tá vendo? Como se você não vai ver mais, né? Esquinando ele lá, tá vendo? Pra você não... Vai ficar bem legal. Tá? Um acabamento bacana, tá? Pode vir aqui, ó. Aqui também tem mais borda, tá? É lindo. Vou pedir meu assistente insistente pra poder pegar pra mim o joguinho. Eu vou mostrar pra vocês ele ao vivo a cores. Ele é a coisa mais apaixonada que vocês vão ver na vida. Ele é lindo. Aqui, ó, bordinha de novo, ó. Ó, terminando, ó. Só pra dar um acabamento, tá vendo? É o finzinho aqui, ó. O finzinho que você vai dar uma puxada nele aqui, ó. Repara que nem usei pincel filete que ainda, né? É um detalhe ou outro. O pincel filete é o terror da mulherada. Vou fazer aqui, ó, esse pedacinho aqui dentro que dá... Ô, Jesus, da jarra do bule, né? Pincel mais fininho um pouco. Você poderia usar até um filete, né? Depois que fiz a borda que eu lembrei. Que aqui vai uma sombra, né? Porque ele tá mostrando o fundo. Aqui, ó. Aqui é uma sombra. Você pode puxar um pouquinho do preto. Tá vendo? Aqui, ó. Essa pontinha aqui. Ó, você vem puxando, vem puxando. Opa, subiu em cima do preto lá, ó. Não tem problema não, você vem com preto e conserta tudo. Tem hora que eu esqueço, falo baixo, né? Tipo, resmungando. Desculpa, gente. É mania de véi. Ó. Tá? Agora, a mesma coisa aqui, ó. Vamos preencher aqui em cima de vermelho fogo. Pra dar nosso... Pra dar uma finalizada aqui na nossa jarra, tá? Lembrando aqui, se você não tem muita experiência, deixa você fazer a borda depois, tá? Porque se você encostar aqui e sair arrastando preto, vai ficar tudo preto. Tá? Preciso de estar na gripe danada, mas graças a Deus agora eu tô melhorando. Mas tempo pega qualquer um desprevenido, né? E é assim, mãe não pode passar mal, não. Porque mãe passa mal, fica deitada se deixa uma semana. Menino passa mal, brinca o dia inteiro. Então, ó, fazendo bem aqui a borda, ó. É igual eu falei lá na tábua, o pincel é chato, mas não é porque ele é chato falar mal dos outros e é enjoado, não. É justamente para fazer esses cantos, ó. Bem rente, que é o risco, tá? Lá pra cima já é preto, né? Ó, tirar o excesso aqui. Bom, teoricamente, você vai entrar com a sombra aqui agora. Por quê? Porque, como eu já falei, cansei de falar, nessa beirada ela é dobrada. E aí, aqui você entrou com a sombra, não entrou? Uma sombra linda, maravilhosa, de púrpura e terra queimada. Aqui você vai dar uma iluminada na borda, né, pra dar um destaque nela. E aqui você vai entrar com a luz, com a sombra de novo. Então, vai ser sombra, luz na borda, sombra de novo. Geralmente as sequências acontecem assim, tá? Repetindo aqui a sequência aqui para as coleguinhas, ó. Você sombreou aqui debaixo da borda. Você vai vir e vai iluminar a borda um pouco para dar um destaque, né? E agora você vai entrar com a sombra aqui, justamente aqui.
Que geralmente a sequência é assim: uma sombra, uma luz e uma sombra. Tô falando bem devagar porque me mandaram repetir aqui e aí você já viu. Tá? Então agora nós vamos fazer a borda. Deve falar abóbora, que só Deus. Nós vamos fazer a borda, a sombra da parte de dentro da borda, tá? Agora acertei. Ó, vem com púrpura por dentro aqui. Vai dar um volume, tá? Ó, um ladinho só do pincel ainda, hein, meu povo? Onde tem borda, ó, um pouquinho. Um ladinho só do pincel. Vamos lá que tá acabando. Ó, até onde tem a borda, ó. E aqui em cima também, nessa beirada aqui, ó, porque ela tá vindo de lá, a sombra. Agora você vem com terra queimada. E faz a borda. A borda. Lá eu falo na abóbora de novo, oh Deus. Faz a borda aqui, ó. Você encosta no preto, se você der uma encostadinha no preto, não tem problema. E vai subindo, ó. Joga um pouco essa borda. Tá? Vamos pôr um pouquinho aqui nesse canto também, porque a sombra tá vindo de lá, ó. Ó. E aqui bem sombreado, ó. Você não sombreou bem aqui nessa região? Então você vem sombreia bem aqui em cima também, pra dar uma pareada aqui com... Pareada é ótimo, né? Pra ficar a sombra no mesmo lugar de baixo, tá? Pareada é ótimo. Acho que eu dei uma avançada no sinal aqui. Deixa eu pegar um pouco de vermelho fogo. Tá? Oi, gente, falei do meu Instagram, do meu Facebook. Eu falei estranho, né? Nem falei a página, não falei nada. Vou informar vocês direitinho agora. Ó, vou disponibilizar esse risco lá no Facebook da minha página, Nagel Pinturas, tá? E também no meu Instagram, @Nagel_Pinturas, tá? Tô lançando aqui meu canalzinho no YouTube. Espero que vocês gostem, que me acompanhem, que interajam comigo. Eu tô muito feliz de estar começando essa nova empreitada. Que minha nós fala empreitada. essa nova empreitada. Então, assim, vem comigo, vamos fazer arte juntas, tá? E eu espero vocês lá na minha página, Nagel Pinturas, no Facebook. E no meu Instagram, @Nagel_. Underline é aquele tracinho que fica embaixo assim, tá? Vocês não confundem, não. O outro fica em cima, o underline fica embaixo. @Nagel_Pinturas, tá? Eu espero vocês lá, vou fazer mais lives, vou postar os meus riscos, as minhas pinturas, pra gente interagir, pra fazer um canalzinho bacana pra chamar de nosso. Tá bom? Bom.